Podemos evitar o fim do mundo? Somos do Show de Física e estamos aqui para despertar sua curiosidade para a ciência. Eu sou o Giuseppe. Eu sou o Pedra. E hoje vamos conversar novamente com o professor Sandro Ricardo. Ele é doutor em astronomia pelo Observatório Nacional e professor da Secretaria de Educação do Espírito Santo. É um prazer recebê-lo novamente aqui no Show de Física. O nosso tema é novamente astronomia, e ela desperta a curiosidade tanto das crianças quanto dos adultos. Um dos motivos é a possível colisão de meteoroides, cometas e asteroides com a Terra, devido ao potencial para exterminar a raça humana. Gostaria de começar a conversa sobre esse tema lhe perguntando: como saber se esses objetos são realmente perigosos? Olá a todos e todas, obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer enorme contribuir, participar e aprender também, né, com o Show da Física. Bom, esse tema ele é maravilhoso porque ele ao mesmo tempo ele mostra a necessidade da gente conhecer cada vez mais ciência básica, astronomia, astrofísica e ao mesmo tempo a necessidade de nós nos voltarmos para pensarmos na vida na Terra. Ela é frágil, né? Ela está suscetível a uma série de fenômenos, alguns causados pelos seres humanos e alguns alheios à vontade dos seres humanos, né? Os asteroides, os meteoroides, os cometas são objetos que orbitam o sistema solar, eles fazem parte do sistema solar. E ao longo da história do sistema solar, várias colisões entre esses pequenos corpos, como nós costumamos chamar a todos, né? Já aconteceram, tá? Quando você olha para uma lua cheia, você vê aquelas manchinhas na lua, aqueles pequenas bolinhas, né, que a gente vê na lua. Com um pequeno telescópio você já percebe que aquelas bolinhas são crateras, né, são buracos, foram causados por objetos que lá colidiram há muito tempo. A gente vê isso também na Terra. Existe em São Paulo, né, na nossa cidade de São Paulo, uma cratera que pode ser vista pelo Google Maps. Se chama Cratera de Colônia. A Cratera de Colônia fica na cidade de São Paulo, né, tem um diâmetro de 3,6 quilômetros. Né? Ela foi descoberta nos anos 60, mas só agora em 2013, 2014, se não me engano, é que ela foi confirmada, né? Foi uma série de pesquisas e aí confirmou que de fato era uma cratera. E pelo tamanho da cratera e pela profundidade, a gente consegue estimar o objeto que causou. E o objeto que colidiu fez com que a região, né, na superfície ali atingisse temperaturas de 5.000 graus Celsius, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, né, quando você vê uma temperatura dessa, né, essa temperatura é capaz de derreter rochas, né? Então, daí vocês terem ideia do estrago que aquilo causou. Né? Então, você vai lá no Google Maps, procurar Cratera de Colônia, colocar na função de mostrar relevo, vocês vão conseguir ver a cratera do espaço. E tem outras crateras famosas pelo mundo afora, uma das mais famosas do Arizona é a Cratera do Arizona, que fica nos Estados Unidos. Também vocês podem procurar depois, e ali é uma cratera inclusive bem maior, bem mais profunda, enfim. Isso mostra, respondendo a pergunta, né, como saber se esses objetos são perigosos? Isso mostra que a gente precisa entender, saber que esses objetos são perigosos antes deles caírem, né? Se a gente tivesse um mecanismo, né, e a gente tem, estudando o movimento dos astros, a gente consegue, a partir da velocidade do objeto, pela massa do objeto e pela órbita que ele faz, estabelecer ali uma série de critérios para determinar se eles são perigosos ou não. Então, uma das formas de fazer isso é através de escalas. Você pode, assim como a gente tem na escala de terremoto, a escala Richter, em que você mede o estrago que um terremoto pode fazer a partir da... Você coloca ele na escala Richter a partir do estrago que ele pode fazer. Você também, então, tem escalas ou maneiras de mensurar o quão perigoso um asteroide é. Você precisa determinar essa série de parâmetros, né, velocidade, massa, se ele rotaciona
em que velocidade e tal, e aí você enquadra ele dentro de uma tabela que a gente chama de escala de Turing. Vocês podem procurar depois também, é uma escala bem simples, e ali, por exemplo, ela diz, olha, esse objeto ele é perigoso a médio prazo, a longo prazo, e ali a gente pode colocar objetos que devem ser monitorados de perto, né? Então, basicamente, respondendo essa pergunta, né, é mensurando a velocidade, mensurando a massa e acompanhando, determinando com mais antecedência possível a órbita de um objeto. É incrível, professor. A gente precisa fazer cálculos com uma precisão absurda, né, para poder determinar esse tipo de questão relacionada a um asteroide. Imagina os métodos que isso não devem, né, precisar para poder ser calculado. Mas você falou do caso da cratera de São Paulo e citou algumas outras crateras também. Você pode citar mais alguns casos de colisões desse tipo de asteroide com a Terra? Ah, sim, nós temos vários casos interessantes, né? Nós temos, por exemplo, o famoso evento de Tunguska, tá? Isso aconteceu em 1908, né, na Sibéria, né? Próximo a um rio chamado Tunguska, daí o nome, né? Em 1908, um objeto entrou na atmosfera da Terra, um objeto com um diâmetro de aproximadamente 50 metros, a uma velocidade de 27 km por segundo. Não confundir com quilômetros por hora, que é uma velocidade bem baixa, né? 27 km por hora seria uma velocidade bem baixa. 27 km por segundo. Em astronomia do sistema solar, e astronomia em geral, a gente usa muito a unidade de velocidade quilômetros por segundo, tá? Então, assim, ele entrou com uma altíssima velocidade de 27 km por segundo. Isso dá aproximadamente, para vocês terem uma ideia, dá aproximadamente 97 mil quilômetros por hora. Aí tinha uma massa assim, de algumas milhares de toneladas, né? E ele explodiu a 7 quilômetros de altura, ele não explodiu colidindo. Ele desceu, o atrito com a atmosfera fez com que ele explodisse no céu. Mesmo assim, a onda de choque que ele espalhou a 7 km de altura foi capaz de fazer um estrago em 2.000 metros quadrados de área. Para vocês terem uma ideia, o que significa 2.000 metros quadrados de área, Vitória, nossa capital aqui no Espírito Santo, tem apenas 93 quilômetros quadrados, 93 quilômetros quadrados. Então o estrago que ele fez, que esse objeto fez, abarcaria Vitória, Vila Velha, Serra, e aquela onda de choque destruiu toda aquela região ali, destruindo as árvores a gente consegue ver fotos desse evento, né? Então esse é um evento famoso, felizmente teve 3 mortes, não confirmadas, tá? Porque ele foi numa região deserta, numa região afastada, né? Então apenas devem ter morrido diversos animais e árvores, mas pessoas não foram atingidas. Então esse é um dos eventos mais famosos de 1908. Você quis dizer 2.000 quilômetros quadrados, né, professor Sandro? 2.000 quilômetros quadrados, isso. Porque você tinha citado 2.000 metros quadrados, aí depois você comentou que a Vitória tem 90 quilômetros quadrados, né, aproximadamente. Perdão, isso, é perfeito. 2.000 quilômetros quadrados, exato, exatamente. Muito maior do que Vitória, que tem apenas 93 quilômetros quadrados. E esse evento de Tunguska, aproveitando aí, ele tinha uma energia, a gente costuma mensurar a energia desse impacto em quilotons, megatons, coisas assim, para comparar com a bomba atômica de Hiroshima, que foi em torno de, acho que era 15 quilotons. Esse evento foi algo ali em torno de 5 a 30, existe bastante incerteza, mas de 5 a 30 megatons. Isso dá mais ou menos 1000 vezes a bomba de Hiroshima, né? Então o estrago só não foi maior porque foi a 7 km de altura. O comprimento da praia de Vila Velha, aqui a Praia da Costa, é aproximadamente um pouco mais que 4 km, algo assim. Então você pega o comprimento da Praia da Costa, levando assim para cima, você tem uma ideia do que são uns 7 km de altura, né? Então foi bem alto, na verdade, mas causou esse estrago. Muito tempo depois, e aí esse todo mundo viu, em 2013 aconteceu o famoso evento de Chelyabinsk,
também na Rússia, né? Só que foi um objeto muito menor. Vocês podem procurar esse nome, depois eu vou passar para o pessoal aqui do Show da Física o nome direitinho. Vocês podem procurar esse nome, Chelyabinsk. 2013 na Rússia, o objeto tinha uma velocidade bem menor, né, de 19 km por segundo. Lembra, o anterior tinha 27 km por segundo, esse tinha 19. A massa também era um pouco menor, 10 mil toneladas aproximadamente. E o impacto aconteceu muito mais alto, a 30 quilômetros de altura. Enquanto o outro o de Tunguska foi a 7, o Chelyabinsk foi a 30. Então, o que aconteceu, né? Aconteceu na época das câmeras, na época da internet. Então, um monte de gente tinha câmera no carro, e aí na Rússia tem as imagens do objeto entrando na atmosfera. Apesar de ter sido a 30 km de altura, apesar de ter tido uma energia bem menor, de apenas 500 quilotons, destruiu muitas vidraças em várias partes da Rússia, assustou muitas pessoas, né? Ninguém chegou a morrer, mas foi um evento impressionante. Então é outro evento bastante interessante de se pesquisar. O evento mais famoso, que a gente tem menos informação, mas que foi mais famoso pelo estrago que ele fez, foi o famoso, eu não sei pronunciar muito bem, né? Chicxulub, algo assim. É um nome, não sei se é asteca, se é maia, se é inca, deve ser asteca, né? O fato é que esse evento foi o famoso evento que provavelmente deu fim aos dinossauros, né? Marcou uma mudança brutal na Terra. Como a gente conversava agora há pouco, o poder destrutivo de um objeto não é exclusivamente pela pancada, né? A pancada vai destruir aquela região onde houve a colisão, vai matar instantaneamente milhares de vidas, mas tem as consequências posteriores, né? Uma colisão de um objeto desse, um grande asteroide, um grande meteoroide, um cometa, ele vai levantar uma grande quantidade de poeira, a dinâmica atmosférica vai espalhar essa poeira em torno de todo o planeta, e aí nós teremos o bloqueio da luz do Sol por vários meses até anos, e isso tem consequências muito graves. Então mesmo quem está do outro lado do planeta, que não foi atingido pela colisão, de uma certa forma vai ser afetado posteriormente pela falta de luz solar por muitos anos. A gente vai ter um super inverno nuclear. Então esses são 3 dos famosos eventos que aconteceram. Tem um evento que aconteceu que não foi na Terra, foi no planeta Júpiter, mas esse também a gente assistiu de camarote. O Giuseppe não lembra, mas eu já estava na UFES nessa época. Em 1994, durante a SVPC, aconteceu a queda de um asteroide do cometa Shoemaker-Levy no planeta Júpiter. E é interessante que quando ele estava se aproximando de Júpiter, devido a um efeito físico chamado efeito de maré, o cometa foi sendo despedaçado antes de colidir com Júpiter. E aí a gente viu o tamanho, né? Não afetou Júpiter, porque Júpiter é muito maior do que a Terra, do que o próprio cometa, né? Mas ali a gente pôde estudar um pouco melhor os efeitos de uma colisão dessa magnitude. Professor Sandro, esses dados e essas informações que você nos traz assim com tanta propriedade, essas comparações, tornam realmente esse assunto muito fascinante. Talvez esse seja um dos grandes motivos de trazer tanta curiosidade, né, para crianças e adultos. Agora, você deu exemplos aí de coisas que já aconteceram, né? Mas quais seriam os asteroides mais perigosos, assim, que estão por aí e que podem nos atingir, enfim, que podem também causar estragos? Ótima pergunta. São muitos, né? Não vou numerar todos, eu vou falar de uma em particular, mas quando você quiser saber como é que estão as pesquisas sobre os asteroides chamados potencialmente perigosos, você vai procurar pela sigla NELS, né? Esses NELS vem do inglês objetos próximos da Terra. São objetos que estão cruzando a órbita da Terra, né? Existem alguns que estão mais internos à órbita da Terra, um pouquinho mais externos, e eventualmente podem cruzar a órbita da Terra. Então é só procurar NELS, N-E-O-S, e aí você vai ver que tem vários objetos.
a gente precisa monitorar esses objetos, e existem vários programas em vários países que monitoram esses objetos. Um dos objetos famosos, e talvez seja o mais famoso de todos, chama-se Apophis, com PH, né? Apophis, com PH. Esse objeto, ele cruza a órbita da Terra em alguns momentos e vai sofrer, se não me engano, em 2029, um chamado encontro próximo com a Terra. O que é encontro próximo? Encontro próximo não é uma colisão. Encontro próximo é quando um astro passa muito próximo do outro e a força gravitacional é tal e a distância é tão pequena, que faz com que ele altere a órbita que ele teria se aquele planeta, digamos assim, não estivesse naquela posição. Então, os astros têm uma órbita elíptica, né, kepleriana, descrita pelas equações de Kepler, só que quando ele passa perto de um outro astro, de repente ele sofre um desvio, e aí ele passa a ter uma nova órbita. Então, isso a gente chama de encontro próximo. Em geral, a gente não consegue prever essa nova posição, ou prever com muita dificuldade. Precisa de cálculos que envolvem as massas de todos os grandes corpos do Sistema Solar, ou seja, todos os 8 planetas, os planetas anões como Ceres, Vesta, Plutão, às vezes, eventualmente, né? E grandes asteroides. Então, quando o Apophis passar perto da Terra em 29, ele vai sofrer um encontro próximo da Terra, não vai atingir a Terra, vai passar uma distância relativamente grande, mas vai sofrer um encontro próximo, vai sofrer um desvio. Aí o problema vai ser depois, porque depois que ele sofrer esse desvio, daqui mais algum tempo, ele vai voltar, e aí a gente precisa calcular direitinho qual vai ser a nova órbita dele. Por isso que é importante investir tanto na observação quanto na simulação. Então, você precisa ir pegando os parâmetros orbitais, alimentando o computador, né? E aí prevendo o que vai acontecer no futuro com a órbita desses corpos. A gente faz isso com os asteroides mais perigosos, todos eles. Os grandes são mais fáceis de se observar, portanto a gente tem mais dados sobre eles. Mas os pequenos, capazes de causar estrago na Terra, mas suficientemente pequenos para dificultar o monitoramento, esses a gente tem mais dificuldade, a gente precisa monitorar. Então, vários países fazem programas para acompanhar esses NEOs, inclusive o Observatório Nacional tem um projeto com essa intenção chamado Impacton, o nome é bem sugestivo. Então, exatamente na tentativa, né? Como são muitos pequenos objetos, você tem que fazer isso de maneira automática, né? Tem um telescópio automático que vai ali registrando e a gente vai observando, vendo, né, esses objetos que estão se aproximando. Muito interessante esse ponto, professor, porque a gente pode acabar sendo... Pode não, né? Acho que é uma coisa muito difícil de acontecer, mas a gente ser pego de surpresa por um asteroide que seria pequeno, mas teria um potencial desse. E em casos assim, ou casos mais extremos, como é que a gente faz para se livrar desse tipo de asteroide? Muito bem. E aí é a mesma receita, aproveitando aí tudo que está acontecendo em relação à Covid, é a mesma receita da Covid, é investimento em pesquisa básica, né? Não tem, a gente já conhece a receita, né? Não tem muito segredo. Você investe em pesquisa básica, você investe em dados, você investe em exploração espacial para conhecer esses objetos. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta a gente ter uma solução milagrosa se a gente não sabe quem que a gente está enfrentando, né? A gente aprende isso, por exemplo, com o lutador de boxe, né? O lutador de boxe vai enfrentar um adversário, ele não vai para lá assim, acordei de manhã e vou para a luta. Ele fica meses olhando como o adversário se prepara para que ele possa se preparar da maneira adequada. A mesma coisa nós, né? Se a gente não tomar um nocaute de um asteroide desse, a gente precisa saber como ele é, e eles são diferentes. Esse é que é o problema. Meteoroides, asteroides e cometas em si são diferentes, né? Eles têm algumas semelhanças, todos são chamados de pequenos corpos do Sistema Solar, mas eles têm, tanto em relação às suas órbitas quanto em relação à sua constituição, diferenças que são fundamentais. Existem asteroides que são um acúmulo de material, e existem asteroides que são um corpo sólido. Para cada um, você teria que tomar decisões diferentes, se você quisesse pensar numa estratégia
de solução. E como é que a gente sabe disso? Tem que observar. Como é que a gente vai saber que eles são diferentes? Tem que observar e tem que, de preferência, ir lá, né? A gente consegue já saber do que eles são feitos graças a alguns pedacinhos que caem na Terra todo ano. A gente recebe aí algumas toneladas de material, que são as famosas estrelas cadentes. E às vezes sobra um pedacinho sem se destruir, e a gente estuda esses meteoritos, né? Quando ele está no espaço, a gente chama de meteoroide, passou pela atmosfera, aquele fenômeno luminoso bonito, a gente chama de meteoro, sobra um pedacinho, caiu no chão, a gente recuperou, a gente chama de meteorito. Estudando o meteorito, a gente tem uma ideia. Mas seria bom poder estudar lá em loco, né, em situ, lá onde está o objeto, para saber do que ele é feito, a constituição. E aí tem várias missões que já fizeram isso. Vou citar só duas. Uma é a famosa Osiris-Rex, ou Osiris-Rex, que foi uma nave que chegou a um asteroide famoso, um asteroide Bennu, em 2016, né? No ano seguinte, ela pousou no asteroide, coletou material e agora está trazendo de volta para a Terra, chega aqui em 2023. Foi muito bonito isso. Quando houve o pouso lá no asteroide Bennu, eu estava no observatório fazendo doutorado, e a minha professora de astrofísica do sistema solar estava muito próxima, né, do pessoal da Europa que participou desse projeto, que estava acompanhando. Então a gente viu a transmissão ao vivo na sala de aula. A gente parou a aula para ver esse processo. Foi muito legal isso. E aí ela pôde falar para a gente. Ela estava dando aula sobre o assunto, né, astrofísica do sistema solar, e pôde falar com a gente em primeira mão tudo que a gente estava vendo, tudo que estava acontecendo. Então, quando essa sonda chegar aqui trazendo esse material, a gente vai ter um monte de materiais que nunca passaram pelos processos geológicos da Terra. Então a gente vai estar vendo assim, materiais que ajudaram na origem do sistema solar. Vamos entender melhor esse objeto. Mas isso também já foi feito pelos japoneses através de uma missão chamada Hayabusa. Lá atrás, eu não me lembro bem o ano agora, não sei se foi 2011, eu cheguei a fazer um trabalhinho, inclusive, sobre essa sonda. Essa sonda disparou um pequeno projétil, coletou material e trouxe para a Terra pequenos grãos de poeira, microgramas de poeira, mas já foi suficiente para a gente compreender aquilo. A missão foi um sucesso e eles lançaram o Hayabusa 2, que pousou no asteroide Ryugu, se eu não me engano. E a mesma coisa, né? Isso aconteceu, essa coleta da amostra foi agora, em 2019, e depois, em 2020, chegou na Terra. A gente agora tem esse material trazido, então, pelos japoneses, aí, tá espalhados pelos laboratórios do mundo, estudando as constituições. Então, essas três missões que eu citei, nos trouxeram muitas informações importantes, aliada às observações, por um lado, e aliada à dinâmica, né? Estudar os movimentos do astro é outra maneira da gente conhecer. Aí, uma vez conhecido do que eles são feitos, como eles se movimentam, como eles são suscetíveis aos movimentos, às perturbações dos planetas, a gente começa, então, a elaborar as estratégias de como nos proteger. Eu vou citar rapidamente algumas dessas estratégias, tá? Vocês podem procurar melhor. Uma delas é instalar motores no asteroide. Você vai com um foguete lá para o asteroide, pousa no asteroide e coloca um pequeno motor, né? É como se você estivesse encaixando ali um rabo de foguete no asteroide. Isso funciona só para asteroides que sejam corpos um pouco mais massivos, que estejam muito distantes da Terra, assim, não muito distantes, que estejam em órbitas em períodos muito longos. Ele, de repente, vai passar perto da Terra num dado momento, mas vai se afastar, e aí tem que ter períodos muito longos, porque é um processo muito lento. E aí você, de alguma maneira, usa o material que tem no próprio asteroide como combustível desse motor. Então você vai ter que pousar com esse motor lá, transformar gelos de água, gelos de amônia dele ali, tentar quebrar aquela água ali, separando em hidrogênio e oxigênio, fazer um motor ali e aquilo ficar fazendo um pequeno deslocamento nesse asteroide, de modo que ele possa lentamente, ao longo de algumas centenas de anos,
e se afastando da Terra, deixando de oferecer perigo. Então essa é uma forma. A gente está longe de atingir essa estratégia, mas é uma forma. A outra forma é através de armas nucleares, é a pior de todas as alternativas, porque isso varia muito de asteroide para asteroide, a eficiência dela variaria muito. Aquele que a gente viu no filme Armagedon tem muitos erros. É legal ver o filme, né? Eu curto assistir, mas a gente tem que ter em mente que ali é Hollywood, né? Jamais teríamos uma missão de uma semana e tudo se resolve, né? E não basta apenas explodir a bomba que vai estar tudo bem. E por quê? E essa é a parte legal, né? Principalmente quem é professor de física. Por duas razões. Primeiro, depende de como que o asteroide é feito. Você dá um tiro, você pega um vaso rígido e dá um tiro num vaso rígido, o que acontece? Ele se parte em pedacinhos, tudo bem. Isso é um caso. O outro caso é se você dá um tiro num saco de areia. Não vai acontecer nada no saco de areia. Ele praticamente não vai sofrer nada, porque ele é formado por milhares de partes e a bala entraria e ia se alojar ali dentro. Os asteroides, tem alguns que se parecem com vasos, que são rígidos, e tem outros que são iguais a um saco de areia, eles são acumulações. Esse asteroide que eu comentei no início, o Itokawa, que desceu a primeira missão do Hayabusa, ele é formado por uma pilha de destroços. Então, se você desse um tiro nele, explodisse uma bomba atômica nele, não ia ter o efeito de quebrá-lo em 1000 pedacinhos. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa tem uma coisa em física básica que chama-se conservação do momento linear e conservação da energia cinética, né? No universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ora, se eu estou vendo um asteroide vindo na direção da Terra e eu explodo, aquela energia, ela não desaparece, ela continua vindo, ainda que agora em milhões de pequenos fragmentos. A energia que entraria na forma de um corpo só, causando aquele estrago, vai entrar do mesmo jeito na superfície da Terra, na atmosfera da Terra, só que agora separada em milhares de pedacinhos, mas a energia é a mesma. E essa energia vai entrar com grande velocidade, etc, etc, causando aumento da temperatura da mesma forma. Então não é simplesmente destruir. Por isso que é importante conhecer também a Constituição, a órbita e tudo mais. Bom, então é isso, né? A primeira solução, motores. A segunda solução, armas nucleares. A terceira solução, bem exótica, é pintando um asteroide. Se você quiser entender esse processo, você procura uma coisa chamada radiômetro de Crookes, né? Os professores de física adoram, né? Que é você usar a luz que transfere momento linear, que transfere energia, para fazer rodar como se fosse um catavento movido à luz. É como se fosse isso. Aí não seria um catavento, né? Seria um cataluz, digamos assim. Se você pegasse um asteroide e pintasse metade dele, você poderia aproveitar e transformar o asteroide como se fosse uma espécie de vela solar. O deslocamento seria infinitesimal, seria muito pequeno, mas com o tempo ele seria desviado da sua órbita, né? Isso já acontece por um outro fenômeno em astronomia, que a gente chama de efeito Yarkovsky. Já acontece algo parecido com isso, e efeito Yorp também é um outro fenômeno que tem a ver com as radiações que alteram órbitas de asteroides. Então a gente poderia fazer isso, mas também é um procedimento bem lento, o objeto teria que estar bem distante para ser efetivo. O método mais eficaz e que está ao nosso alcance fazer teste, e a gente vai fazer teste agora pelos próximos 2-3 anos, chama-se, basicamente é o chamado impacto direto. É você dar um tiro com um objeto sólido em um asteroide, certo? Está sendo lançada agora uma missão chamada DART, a sigla DART, que significa Double Asteroid Redirection Test, né? O teste de redirecionamento de asteroide. Essa missão é para testar esse redirecionamento. Ela está sendo, basicamente consiste em você dar um disparo, né, um material bem denso, né, num asteroide. O asteroide alvo é um asteroide chamado Didymos, ou Didymos, que é um sistema binário, né, é um asteroide pequeno girando em torno de um asteroide maior. Nós vamos atingir esse asteroide pequeno. Esse projétil, né, vai ser
essa é a primeira vez que vai se fazer um teste exclusivamente para se testar essa defesa planetária. É um sistema bem simples, tá? Basicamente o foguete vai levar a sonda lá e vai dar o disparo, né? Quem está fazendo isso é a NASA, mas a agência europeia também está participando, porque ela vai monitorar. Então, enquanto a NASA vai dar o tiro, a Agência Espacial Europeia vai monitorar esse movimento, e quando estiver chegando bem perto de dar o disparo, vai sair um CubeSat, aqueles satélites cúbicos. Vai sair, um CubeSat foi lançado pela Agência Espacial Italiana, e é ele que vai enviar as imagens para a Terra desse evento, certo? Bom, esse objeto deve chegar lá em setembro de 2022, portanto, o ano que vem, né, setembro do ano que vem, né? E aí vai atingir o asteroide, né, nessa mais ou menos perto dessa época aí. Ele vai atingir com 6,6 km por segundo. E aí é legal, né? Se você pegar lá a equaçãozinha que você aprende em física do primeiro ano da energia cinética, né, meio de mv ao quadrado, você consegue então calcular, transformar isso na energia, né? Porque a massa do projétil é de 610 kg. Então basta pegar essa massa aí e essa velocidade 6,6 km por segundo, e você vai ver que a energia gerada é de algumas toneladas de TNT. Bom, e aí o asteroide que vai ser atingido, ele é muito grande, ele tem quase 5 toneladas, né? Mas, e a variação de velocidade que ele vai sofrer, a mudança, né, é bem pequenininho, vai ser algo, eu anotei aqui, 0,4 milímetros por segundo, a variação da velocidade que ele vai sofrer, 0,4 milímetro já é um negócio pequenininho, né? 0,4 milímetro por segundo. Porém, isso vai ser suficiente para fazer uma alteração de órbita, né, de em torno de 11 horas dentro de um intervalo de 10 minutos, né? Então, o período dele pode ser alterado em torno de 11 horas, né? 11 horas que ele demorava para girar em torno do asteroide maior, em 10 minutos ele vai sofrer uma alteração de 11 horas. Isso vai fazer com que o asteroide maior sofra uma movimentação, porque a gente vai estar alterando essa dinâmica. E essa que é a ideia, é essa movimentação que a gente quer acompanhar. Então a gente quer estudar assim, estão lançando uma massa com esse valor, fazendo essa movimentação, a gente vai ter esse efeito aqui. Então essa que é a ideia, fazer uma coisa bem experimental, porque é difícil simular todas essas condições computacionalmente falando, tá certo? Bom, e aí, fazendo isso, a gente vai ter acumulado aí uma quantidade gigantesca de informações sobre como desviar um asteroide. É claro que isso já está sendo executado, poderíamos, quem sabe, daqui a algum tempo já ter novos projetos mais robustos nesse sentido, mas vamos começar de alguma coisa, né? Vamos aguardar aí com uma certa ansiosos, né, para ver se isso vai dar certo, se de fato isso vai nos trazer aí as informações que nós precisamos, né? Professor Sandro, talvez a gente esteja um pouco pretensioso com o nosso título inicial, mas todas essas técnicas e essas tentativas e esses esforços que estão sendo feitos talvez nos permita aí ter um horizonte para essa pergunta, né? Quer dizer, podemos evitar o fim do mundo? Exatamente, essa pergunta ela é importante. A gente já chegou numa fase da vida na Terra em que a gente é responsável pelas coisas que acontecem, né? Já não somos mais ingênuos, né? E eu não estou nem falando apenas do cidadão não jogar lixo no chão, tá? Isso é claro, isso é normal, a gente precisa assimilar isso nas nossas vidas, mas nós, enquanto espécie, temos também que entender a nossa responsabilidade. A gente já começa a contar com tecnologia suficiente para fazer essa mudança brutal, né? Imagina, a gente poder desviar um asteroide, ainda que de maneira sutil, mas vai definir totalmente o futuro. Imagina se os dinossauros pudessem ter feito isso no passado.
nós talvez não tivéssemos os mamíferos, porque foi com a saída dos grandes répteis, dos dinossauros, é que os mamíferos puderam se desenvolver, puderam florescer no planeta Terra, né? Então, imagine que buscarmos colônias na Lua, criarmos colônias em Marte e desviarmos asteroides sejam os primeiros passos para uma colonização planetária. Começa de algum lugar, em algum lugar no passado, por exemplo, alguém estava tentando voar batendo asas, né? Depois a gente viu que não funcionava, mas aquilo foi um princípio, né? Alguém começou a pensar, não, será que o ser humano consegue voar? E hoje em dia, olha, nós indo aí para todos os lugares do planeta voando, né? E até para fora do planeta, né? Então agora isso parece uma coisa de filme de ficção, mas já é bem real, né? Se vocês procurarem as cenas da Osiris-Rex na internet, elas são magníficas do objeto descendo no asteroide, coletando essa informação. Então, assim, é uma época maravilhosa, né? Eu estou muito feliz de ter podido acompanhar isso, inclusive durante o meu período de doutorado, né? Foi uma honra, foi um privilégio, realmente. E aí, professor, conta pra gente, por que você se interessou por esta área da física? A física ela é maravilhosa e a astronomia é a irmã, digamos assim, mais velha da física, num certo sentido, né? A astronomia é uma das ciências mais velhas que existe e a gente tem contato com a astronomia através da física na escola, às vezes através da geografia e tal. Então, quando eu conheci física, eu achei fantástico a possibilidade de você poder calcular a velocidade, uma coisa tão besta hoje em dia, mas eu ficava assim, nossa, então eu posso saber a velocidade de um carro sem olhar para o velocímetro? Quando eu aprendi isso lá naquilo que na minha época se chamava oitava série, a gente estudava um pouco de física e um pouco de química. Depois estudamos os átomos e eu fiquei mais maravilhado ainda. Mas foi com a tal da teoria da relatividade, toda distorção do tempo, aquela coisa toda, que me atraiu profundamente, né? E isso foi me atraindo também para a astronomia, para a astrofísica, que é o estudo dos fenômenos físicos em relação aos astros. Então, hoje eu diria para você, em linhas gerais, que o que mais me atraiu na física foi a possibilidade de prever. Não é à toa que eu sempre tive, dentro dos vários campos da física, eu sempre tive mais ligado aos campos da simulação, né? Meu mestrado, meu doutorado foram nessas áreas, né, de simulação, e a possibilidade de você conseguir simular um fenômeno e depois comparar com a realidade, eu achei isso fascinante, né? E isso a gente podia fazer lá na física do ensino médio, quando o professor falava, a gente calculava qual era a altura máxima que o pêndulo ia atingir. Isso me deixou muito fascinado. Meu professor, e o que você diria para uma pessoa que pensa em seguir esse caminho hoje em dia? Por exemplo, eu, né? Porque é um dos caminhos que eu estou pensando em seguir. Eu acho maravilhoso. Eu acho que o físico, o astrônomo, o astrofísico e mesmo o matemático, principalmente o matemático aplicado, eles são profissionais que eles têm o privilégio de trabalhar com uma coisa, eu diria assim, você não precisa de deixar de ter aquela empolgação da criança. O cientista que trabalha com ciência porque gosta, ele está sempre com aquele sentimento que normalmente é natural nas crianças, que é o sentimento da descoberta. Se você lembrar de você quando você tinha ali os seus 9, 10, 11 anos, descobrindo coisas, como, por exemplo, coisas simples ou aparentemente ingênuas, porque o mar é salgado, por exemplo, porque o céu é azul, por que parece que a lua sempre vem atrás da gente, fica perseguindo a gente, né? Quando você é cientista, você tem esse prazer constantemente. E eu diria para quem gosta de física, faça física. Quem gosta de matemática, faça matemática. Química, faça química. Sabe por quê? Porque fazer um curso superior é muito difícil. Fazer um curso bem feito é mais difícil ainda. Estou falando, né, de você se esforçar simplesmente para passar, mas você se esforçar para ser um bom profissional. Quaisquer áreas são difíceis, sabe? História, geografia, ciências contábeis, né, odontologia. Então, se você vai fazer uma coisa difícil, mas que ela te dá muito prazer, é mais fácil
conseguir enfrentar os problemas que você vai enfrentar na faculdade. Então, faça a faculdade. Segundo, do ponto de vista profissional, você tem que ter em mente que o físico, o cientista em geral, principalmente num país como o Brasil, ele passa uns perrengues, né? A gente não tem assim uma sociedade voltada para a cultura científica, a gente não tem nem empresários, nem políticos que pensam na ciência como um investimento, pensam mais como uma obrigação, assim, tem que ter umas escolas aqui de física, né? Então a gente sofre um pouquinho por isso. Então ninguém faz física pensando assim, vou ganhar lá 25 mil reais por mês, como às vezes você vê alguns profissionais ganhando. Mas assim, cara, você também não vai ficar desempregado. Se você for um bom profissional, você vai dar aula, né? E não necessariamente você precisa estar dentro de um instituto de pesquisa, que tem poucos no Brasil, para fazer a sua pesquisa, né? Eu gosto sempre de falar o meu próprio exemplo. Eu sou professor da rede pública, hoje eu trabalho numa secretaria de educação, num trabalho que envolve planejamento e ciência de dados, aproveito muito do que eu aprendi nos meus cursos de física e nos meus cursos de astronomia, né, com a aplicação de estatística e de análise de dados, e faço as minhas pesquisas nas horas vagas, à noite, geralmente, e nos fins de semana, né? Minha esposa também é cientista, também tem o trabalho dela, então assim, eu faço isso. Então se você gosta de física, faz física. Depois, se não conseguiu entrar no instituto de pesquisa, ou não está conseguindo um emprego que te permita pesquisar, não tem problema, você consegue um tempinho depois. A grande vantagem da época que a gente está vivendo hoje a internet facilitou a nossa comunicação, o acesso à informação, o trabalho em grupo. Então, eu estou aqui no Espírito Santo, não estou dentro de uma universidade, né, não estou dentro de um instituto de pesquisa, mas trabalho com alguns colegas espalhados aí pelo mundo afora, trocando informações, trabalhando em projetos conjuntos, tá? Então vale muito a pena. Eu acho que essa possibilidade quem tem o privilégio de poder estudar, de fazer uma faculdade e tem vontade de fazer física, faça. Depois você me conta aí essa evolução. Que testemunho fantástico, né? Que orientações magníficas para as pessoas que gostam de ciência, que querem se dedicar, que querem aprender, querem fazer diferença no mundo, né, professor? Muito obrigado pelo seu depoimento. E a gente gostaria também de agradecer pelas suas explicações e atualizações sobre possíveis formas de evitar o fim do mundo. Pelo menos no que diz respeito a possíveis colisões de meteoroides, asteroides e cometas. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Esperamos que tenha despertado a curiosidade sobre este assunto. Se você gostou, envie para os seus amigos e siga a gente no Instagram @show de física. Até a próxima!